Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus. É com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, atenção, generosidade e humildade que eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, na sua residência, no seu lar e levar até você informações de altíssimo nível, informações de qualidade, sabedoria e conhecimento maravilhosos, bons e interessantes para você e para a sua família, para que você e a sua família possam vir ter um excelente e maravilhoso desenvolvimento psicossocial na sociedade brasileira, para que você e a sua família possam ter qualidade de vida, possam ter conhecimento e sabedoria e informações de altíssimo nível para agregar e gerar valores maravilhosos na sua vida, no seio da sua família e na sociedade brasileira. Senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, povo brasileiro, venho mais uma vez através dessa ferramenta maravilhosa de comunicação chamada internet, através do maior site de vídeos do mundo que é o YouTube, falar para você sobre um assunto. Eu quero falar com você e com a sua família, abordar com você e com a sua família sobre um assunto muito importante que deve ser bastante valorizado, que deve ser bastante analisado, deve ser bastante visto pela sociedade brasileira como um todo, porque faz parte da história do povo brasileiro. Eu quero falar com vocês hoje sobre o. Eu quero falar com vocês sobre. Eu quero falar com você e com a sua família sobre a cultura e a história do Brasil, a cultura e a história do nosso país. Brasil, o valor da sua cultura e história. Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, é um país maravilhoso, encantador, um Brasil que possui uma cultura e uma história riquíssima, uma das maiores e melhores culturas e histórias do mundo. É a cultura e a história do povo brasileiro, do nosso país, da nossa nação chamada Brasil. Então é com muito amor, com carinho, com sabedoria, humildade, inteligência, que eu peço a você que você venha a estar cada vez mais unido com a sua família, unido com o povo brasileiro em prol da valorização da cultura e da história brasileira, que é grandemente riquíssima. Nosso país, o Brasil, é um país maravilhoso, encantador. O nosso país, o Brasil, é um país maravilhoso e encantador com relação à cultura e à história, com relação à sua cultura e história. Nós sabemos que o nosso país é um país que apresenta uma cultura e uma história maravilhosa, uma cultura, uma história que tem por objetivo expressar a origem do seu povo, a origem da sua civilização. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, nós devemos valorizar sempre a nossa cultura brasileira, porque a cultura e a história do nosso país é uma cultura e uma história que manifesta riquezas, que tem por objetivo levar e expressar para o Brasil e para o mundo as verdadeiras características e origem do povo brasileiro, da sua cultura e história, no que diz respeito à sua evolução, ao seu desenvolvimento psicossocial, histórico e cultural, que tem por objetivo mostrar as suas características e origens de um país rico culturalmente e historicamente falando. Então devemos manter, sim, essa democracia fortalecida a cada dia, essa união do povo brasileiro, para mostrarmos e revelarmos para o mundo que a nossa história e cultura ela tem o seu valor ao longo dos anos, por vivermos num país cheio de contrastes, um país que existem os seus problemas, existem as suas dificuldades, mas devemos sim nos unir e manifestar o valor da cultura e da história do nosso país em todo o Brasil, em todas as regiões e cidades e estados do nosso Brasil.
cada cidade, cada estado tem a sua cultura, tem o seu valor histórico. E cada cidade, cada estado, cada população do nosso país manifesta a sua cultura, a sua história. Então, nós devemos sim manter as nossas riquezas sempre vivas, as nossas histórias, as nossas culturas sempre vivas. A história e a cultura do Brasil deve permanecer, deve estar viva, deve estar latente na visão do povo brasileiro. Essa aqui é a verdade, senhoras e senhores, moças e rapazes do povo brasileiro, sociedade brasileira. Devemos manter a nossa cultura e a nossa história viva para a geração futura, para que a geração futura conheça as riquezas da cultura e da história do nosso país. Uma riqueza, uma cultura que tem por objetivo manifestar de maneira democrática a sua, a sua intuição e pensamento de expressar, desenvolver e fazer dessa cultura uma cultura conhecida mundialmente, uma cultura que desperte interesse para o mundo e para dar valor, para manifestar o valor à riqueza da nossa cultura, para que o mundo também veja que a nossa cultura e a nossa história ela é uma cultura e uma história baseada, sustentada na democracia e no fortalecimento, na união da expressão do povo brasileiro. O povo brasileiro é o ativador, é o criador da sua cultura, é o criador da cultura e da história do Brasil. O povo brasileiro é um povo humilde, um povo encantador, sábio, inteligente, maduro, um povo que estuda, que se dedica ao estudo, que se dedica ao conhecimento, da educação, da ciência, um povo profundamente criativo. O povo brasileiro tem essa capacidade, esse dom da sua criatividade, de criar, elaborar, desenvolver e originar uma cultura e uma história grandemente riquíssima para o nosso país. Então devemos sim valorizar a cultura do nosso país, porque a cultura e a história do nosso país jamais deve ser descartada, deve ser esquecida, porque uma cultura é uma história que apresenta valores extraordinários, uma cultura e uma história que apresenta valores que despertam a cada dia o interesse, o desejo de manter essa história, essa cultura viva para o Brasil e para o mundo, para que através dessa cultura e dessa história possamos unir cada vez mais o povo brasileiro, unir cada vez mais as pessoas, gerar cada vez mais um desenvolvimento psicossocial extraordinário para a sociedade brasileira no que diz ao valor do povo brasileiro. Então, é um tesouro nacional extraordinário, maravilhoso, que deve ser sempre valorizado pelo povo brasileiro, que é a sua cultura e história. Então, tem por objetivo desenvolver e evoluir trabalhos extraordinários na sociedade brasileira, trabalhos que vão desenvolver a geração de empregos, vão desenvolver o avanço na perspectiva de vida do povo brasileiro, que é com relação à geração de empregos através da cultura e da história do nosso país. Está em volta também a educação, o preparo de um verdadeiro cidadão para trazer benefícios à sociedade brasileira. Então, a educação do povo brasileiro, o investimento na educação faz com que a nossa cultura e a nossa história seja cada vez mais desenvolvida, cada vez mais evoluída, cada vez mais expressada, cada vez mais praticada, seja uma cultura e uma história que seja cada vez mais apresentada e expressada de maneira correta e democrática para o povo brasileiro. Então, através da educação do povo brasileiro, da força, da união do povo brasileiro, que a nossa cultura e a nossa história ela está viva, está acesa, está sendo cada vez mais sendo vista pelo povo brasileiro, pelo mundo. Haja vista que o povo brasileiro é um povo
trabalhador, um povo honesto, um povo que estuda, um povo que tem por objetivo manter essa história e essa educação viva através da educação, através da sua criatividade. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, povo brasileiro, a importância de estarmos cada vez mais ligados e unidos com a cultura e com a história do nosso país, para mostrarmos para o mundo as nossas origens, as nossas características e as nossas riquezas de um povo que expressa uma cultura e uma história, uma educação excelente, uma cultura, uma história, uma educação que tem por objetivo expressar o valor da sua cultura, da sua história e da educação. Nós sabemos dos nossos contrastes, das dificuldades que o nosso país tem em todas as áreas de desenvolvimento psicossocial na vida do ser humano, inclusive de encontrarmos pessoas e sabermos que existem pessoas e em todas as classes de desenvolvimento psicossocial na nossa sociedade brasileira que não dá valor à cultura, à educação e à história. Mas é por esse motivo que nós devemos a cada vez mais também dar valor à nossa cultura, à nossa história, nos unir com consciência, com sabedoria e com conhecimento, fortalecer cada vez mais a democracia, para que, através desse fortalecimento de consciência e democracia, possamos buscar cada vez mais entender e desenvolver, evoluir e manifestar o interesse e o desejo daqueles que não têm por objetivo expressar e dar valor à sua cultura e à sua história e à sua educação como uma nação rica que é o Brasil, uma nação rica culturalmente e historicamente falando. Então devemos nos unir, devemos cada vez mais dar valor a essa cultura e a essa educação para que aqueles também possam enxergar e ver que a cultura e a história do nosso país precisa ser sempre preservada, precisa ser vista e precisa ser sempre ser praticada, ser levada a outros países do mundo, a todos os estados e cidades do nosso país, para que essa essa cultura e essa história ela possa ser sempre preservada e valorizada. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, povo brasileiro, nós devemos manter esse amor, esse carinho, esse respeito, esse cuidado através da educação, através da democracia, pela nossa cultura e pela nossa história que é riquíssima, que tem imenso e grande valor. Nós devemos manter sempre essa cultura, devemos abraçar sempre essa cultura e história que é magnífica, que é linda, que é rica para o nosso país, para a sociedade brasileira. Devemos buscar cada vez mais e incentivar cada vez mais o valor à cultura e à história do nosso país, através do conhecimento, da educação, através da consciência e da união do povo brasileiro. Porque a nossa cultura, a nossa história foi criada, desenvolvida e evoluída com muito suor, com muito trabalho, com muito respeito, com muita dignidade. Isso é o importante para uma nação, para uma sociedade que tem por objetivo o desenvolvimento da expressão, da criação da sua cultura e história, que manifesta as suas origens e as suas características como uma nação rica, que possui uma história e uma cultura grandiosa, maravilhosa, respeitada e valorizada pelo povo brasileiro e pelo mundo. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, vamos cada vez mais dar valor e cuidar da nossa cultura e da nossa história, que é uma cultura e uma história extraordinária. Então nós sabemos que a cultura e a história do povo brasileiro é uma das maiores e melhores e mais respeitadas culturas e histórias do mundo. A nossa cultura e história, ela deve estar sempre na consciência do brasileiro, do povo brasileiro, para expressarmos também e deixarmos esse legado para as gerações futuras, para que quando a geração futura enxergar e ver o legado que foi deixado, tudo aquilo que nós plantamos com dignidade, com sabedoria, inteligência e educação, a geração
futura vai colher a dignidade, a educação, o valor e o respeito pela cultura e pela história do Brasil, do nosso país. Então devemos manter esse amor, esse carinho, esse respeito, deixar esse legado maravilhoso de amor e de valorização à cultura e à nossa história, para que a geração futura também possa enxergar e ver que o trabalho foi feito com dignidade, com amor, com carinho, com respeito, com sabedoria, e manifestar também agora e deixar um legado maravilhoso para a geração futura, que é agregar valores e transmitir bons valores, bons costumes da nossa cultura e da nossa história, que é riquíssima. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, devemos entender e compreender a cada dia que essa cultura, ela jamais deve ser desvalorizada, não. Ela jamais deve ser esquecida, porque cada estado, cada cidade, município, cada cada povo de, de várias regiões, estados e cidades do nosso país tem a sua cultura, tem a sua riqueza. Cada estado, cada cidade, cada povo de cada estado do nosso país tem a sua cultura, tem a sua origem e forma de maneira definitiva toda a cultura do nosso país, do povo brasileiro. Então unir todas as, unir a cultura, unir a história de cada cidade, de cada estado do Brasil e colocar essa cultura em união, essa cultura cada vez mais viva e latente no povo brasileiro. A união de cada estado, de cada cidade, município, para fortalecermos cada vez mais a valorização da cultura e da história do nosso país. Então devemos buscar sempre essa forma, essa finalidade de expressarmos e entendermos que a união do povo faz a força. Então, em cada estado, em cada município, devemos unir a cultura e a história para entendermos que através da união que faz a força, fortalecermos e valorizarmos cada vez mais a cultura e a história do nosso país, a cultura e a história do povo brasileiro. Então todos fazem parte dessa história e dessa cultura, e todos devem dar valor, todos devem cuidar e expressar a cultura e a história do nosso país de maneira consciente, de maneira democrática, de maneira verdadeira, de maneira honesta, de maneira excelente, para trazer bons valores, agregar bons valores, trazer cada vez mais um desenvolvimento psicossocial extraordinário para a sociedade brasileira. A cultura e a história do nosso país jamais deverá ser apagada. Deve estar sempre acesa em nossos corações, em nossas mentes, em nossas consciências, para que através da cultura e da história do nosso país possamos formar cidadãos para trazer benefícios extraordinários para a sociedade brasileira, para o nosso país, para a nossa nação, fortalecendo cada vez mais a cultura e a história do nosso país. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, povo brasileiro, devemos manter esse amor, esse carinho, esse respeito pela nossa cultura, que traz a verdade, as características da origem do nosso povo, um povo trabalhador, honesto, um povo que ama a cultura e a história e as riquezas do nosso país. Então vamos sempre valorizar essa cultura, valorizar essa educação, valorizar essa história que faz parte do povo brasileiro, da nossa nação. Porque a cultura e a nação, porque a cultura e a história do povo brasileiro promove a paz, promove a agregação, promove a agregação e o desenvolvimento psicossocial extraordinário de valores na sociedade. A cultura e a história do nosso país, que é riquíssima, promove os bons valores, agrega os bons valores, os bons hábitos, promove a paz, a união, o respeito, a cidadania, promove a educação, promove benefícios sociais, promove a formação
de um caráter maravilhoso para gerar cidadãos com pensamentos positivos, com consciência, para gerar benefícios para a sociedade, homens e mulheres que venham trazer à tona a verdade, a evolução e o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicossocial extraordinário para agregar e dar valor de valores extraordinários que a cultura e a história do nosso país sempre promoveu e sempre vai promover. Senhoras e senhores, moças e rapazes, eu me chamo Anderson Mendonça da Silva, tenho 39 anos de idade, sou de Belém do Pará, me autotitulo como um comunicador, um locutor,